Nós vamos falar sobre essa polêmica para quem gosta de esporte e acompanha as competições esportivas. Nós noticiamos, a imprensa no Brasil, sobre a polêmica em torno do caso de doping do Anderson Silva, né? Na verdade, a polêmica é antiga, a polêmica em torno do uso de anabolizantes. Mas acontece que pode ser que a medicina esportiva seja obrigada a reavaliar os critérios de doping, o que é doping, o que não é doping, porque está sendo comprovado, né? Está sendo pesquisado, julgado o caso de doping de Anderson Silva. Ainda não está marcada pela Comissão Atlética de Nevada a audiência disciplinar que vai julgar o caso do Anderson Silva, mas sabe-se apenas que será neste mês de março. E o brasileiro vai argumentar que usou o anabólico como remédio para se recuperar do local que estava lesionado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Benny Smith, chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular e também professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Benny, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Revista Brasil. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade e bom dia aí aos brasileiros. Doutor Benny, eu gostaria que o senhor começasse explicando para os nossos ouvintes o que é uma substância anabólica. Uma substância anabólica é uma substância que tem a capacidade de gerar hipertrofia muscular, basicamente. Sendo que hipertrofia muscular significa o aumento de uma célula ou de uma fibra, são sinônimos de uma fibra muscular. Não significa o aumento do número de células que nós chamamos em patologia de hiperplasia. Uhum. E elas são usadas porque elas têm a possibilidade de aumentar o rendimento muscular de um determinado esportista? Então, Thaís, que fique bem claro o seguinte. As pessoas têm uma ideia muito errônea do anabolizante, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Uhum. Eu fui professor de medicina em outros países, por exemplo, na França e nos Estados Unidos, e lá também o uso de anabolizante é mal visto. Isso é um contrassenso com a literatura médica. O anabolizante é um medicamento inteligentíssimo no processo de reabilitação de pacientes, principalmente em todos aqueles que cursam com atrofia muscular. Por exemplo, é muito importante nos acidentes vasculares cerebrais, é muito importante nos idosos com sarcopenia que vão perdendo massa muscular. Portanto, os anabolizantes têm um efeito muito importante na boa prática médica. Agora, é lógico que o anabolizante oferecido aos jovens no esporte amador no nosso Brasil, infelizmente, eles são acessíveis em todos os shopping centers da minha cidade, querida cidade de São Paulo, eles carecem de uma instrução médica. Então, a todos os jovens, a todas as crianças, adolescentes que pensam em usar anabolizante com fins estéticos, eles têm que ter uma orientação médica, né? Porque acima de um determinado limite, eles acabam causando malefícios à saúde. Então, no caso, doutor, se bem utilizado, o anabolizante pode recuperar o músculo de um determinado atleta. Mas aí, o que acontece? Eu vou repetir. O anabolizante é inteligentíssimo medicamento e é importantíssimo no projeto de reabilitação, não só de atletas, como de pacientes de doenças neuromusculares. Mas, doutor Benny, e se esse atleta faz uso de um anabolizante para recuperar uma área lesionada, que inclusive vai ser o argumento que vai ser utilizado pelo Anderson Silva quando for a julgamento ainda esse mês de março sobre o caso dele, mas e aí ele faz o exame antidoping, exatamente tentando prevenir o uso exagerado para que o atleta tenha vantagem muscular em relação a outros atletas, e aí no sangue desse atleta é visto lá o índice, os vestígios, enfim, de um determinado anabolizante. Como é que esse atleta vai poder provar que esse anabolizante foi utilizado
apenas para recuperar essa lesão muscular? Tá, isso aí é que está a hipocrisia do doping no esporte, não só nacional, como no esporte mundial. É aí que reside, por exemplo, é um grande exemplo da hipocrisia, na verdade. O Anderson Silva é um herói do Brasil, é um herói mundial desse esporte, que não é meu esporte preferido, né? Eu prefiro o futebol, mas ele é um herói, e não só por aquilo que ele fez, mas por recentemente ter, depois de apenas um ano, ter conseguido voltar a ser o que era. Agora, veja bem, olhando pela televisão, não conheço o Anderson Silva, não sei que laboratório que fez o exame, não sei quem fez a contraprova, não sou especialista em doping, eu só tenho autoridade como a gente possui o maior acervo do mundo de patologia muscular, então vou falar com essa autoridade. O Anderson Silva não possui composição corporal, constituição corpórea de quem usa anabolizante. Eu sou capaz de jurar que ele não fez uso de anabolizantes, mesmo porque eu acredito que a comissão técnica dele sabe que ele não é um atleta hipertrófico. Basta assistir à televisão. Ele não é, em português claro, um atleta musculoso. Então, se porventura a comissão técnica achou e deu um pouquinho de anabolizante para ele se recuperar da fratura, fez uso de uma boa prática médica, né? Porque ele voltou a ser atleta num tempo recorde. Agora, que a comissão julgadora, não sei quais são os critérios, ela deverá entender, né? Eu não sei onde vai se proceder o julgamento, que uma coisa é você usar um anabólico para se recuperar de uma patologia e a outra é para adquirir vantagem. Mas, meu Deus do céu, se o Anderson Silva não tem composição corpórea hipertrófica, então provavelmente numa biópsia muscular ele teria a predominância de fibras vermelhas, fibras do tipo 1. Ele não tem benefício nenhum em usar anabolizante para ganhar uma luta. Nenhum, porque ele não é hipertrófico. Se ele fosse hipertrófico, a gente poderia até dizer, ele usou anabolizante para ganhar massa muscular, para ficar mais forte, para ganhar uma luta. E aqui não é o caso, e eu acho que tem que tomar muito cuidado na hora de julgar, na hora de analisar, ainda mais um herói do nosso país, com a coragem que ele tem. Quisera Deus, já que eu estou falando com Brasília, gostaria muito que o meu país houvessem políticos com 1% da coragem desse menino, para que a gente tivesse uma sociedade melhor. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Benny Smith, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, que está jogando luz sobre a polêmica do uso ou não uso, ou do uso exagerado, ou para obter vantagem, como bem disse o Dr. Benny, sobre outros atletas, pelo nosso lutador Anderson Silva. Dr. Benny, o senhor chama atenção sobre algo muito importante, que é o pré-julgamento que foi feito nacionalmente e internacionalmente, inclusive pela imprensa, que julgou e inclusive já culpabilizou, né, o Anderson Silva como um atleta irresponsável que fez a utilização do doping. E essa conversa que nós estamos tendo, ela é bastante esclarecedora. Toda vez que o doutor fala em hipertrofia, ele está querendo dizer sobre um atleta que se torna exageradamente forte, musculoso, né? E aí ele, inclusive, eu acho, até vou fazer essa pergunta ao senhor, por que o Anderson Silva, então, como uma das provas a ser demonstradas nesse julgamento previsto para março, se ele não poderia pedir exatamente uma biópsia muscular, ou seja, se retirando uma parte do músculo do Anderson Silva, seria possível observar que os músculos do corpo dele não são formados necessariamente pelo uso exagerado do anabolizante, mas sim com fibras musculares decorrentes, obviamente, do exercício, né, de alimentação. Eu vou explicar. A biópsia muscular no Anderson Silva, você sabe que a ciência não é infalível, né? Mas é óbvio que ele tem uma predominância de fibras brancas, de fibras vermelhas, perdão.
né? E que ele não possui fibras brancas, que são as fibras do tipo 2, né? Então, a biópsia muscular, o que poderia ajudar? Mostrar para a comissão técnica que ele é basicamente composto, a principal constituição genética dele é de fibras vermelhas, fibras do tipo 1, que utilizam o metabolismo mitocondrial para gerar energia. Esse atleta não tem benefício nenhum no uso de anabolizante, ele não ganha vantagem nenhuma numa luta, ele não ganha vantagem nenhuma numa maratona se ele decidisse correr, entendeu? Quer dizer, vamos supor que ele tenha usado anabolizante. Eu realmente não acredito. Minha opinião pessoal é que eu não acredito. Acredito que a comissão técnica deve ter gerado essa informação numa tentativa de defesa última, né? Porque não tem o menor cabimento um indivíduo com predominância de fibra branca, de fibra vermelha, perdão, de usar anabolizante. Então o senhor acha que ele não vai ter benefício. Então o senhor acha que... em primeiro lugar, acho que o Anderson Silva não usou anabolizante. Mas o senhor acha então que a defesa então está recorrendo à capacidade que o anabolizante tem de recuperar uma lesão para poder justificar, já que para o senhor, inclusive os exames que foram feitos podem ter sido exames com erros, enfim, como o senhor mesmo disse, a medicina ela é falível, há problemas, então, na verdade, a defesa tem mais chances de se... Mais chances se houver bom senso, né? O bom senso é fundamental, não só na medicina, como no esporte, ele deveria ser inocentado, né? Eu repito a todos aqueles admiradores do MMA que a imprensa pecou, né, julgou precipitadamente, né? Aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, às vezes a mídia se precipita no sentido de gerar notícia, né? Ainda mais um homem como Anderson Silva, né? Um Pelé do MMA, né? Se precipitou porque, na verdade, a gente tem que tirar o chapéu, bater palmas, porque eu já sofri uma fratura completa dos ossos da perna como Anderson Silva, e no meu caso eu demorei 4 anos para conseguir voltar a andar, para que o público de Brasília entenda. Eu tinha 18 anos de idade, eu demorei 4 anos para resgatar a marcha, né? E esse moço, em 1 ano, voltou a ser um campeão. Então, eu repito, a gente tem que aplaudir e não condenar o atleta. Agora, doutor Beni, uma última pergunta. Os fisiculturistas, aquelas pessoas, homens e mulheres, que cultuam o corpo físico e que ficam extremamente musculosas e que competem, inclusive, a Mister Músculo, etc. Essas pessoas não fazem uso de anabolizantes? Nesse caso, não seria proibido também? Com certeza, mas aí é que está. O doping é hipócrita. O que acontece? O doping começou a valer, viu, Thaís? Você deve ser uma menina, né? Mas o doping começou a valer no mundo na queda do Muro de Berlim, onde é o fim da Guerra Fria. Porque antes da Guerra Fria, os russos queriam mostrar que a sociedade deles era melhor que a americana, do mundo ocidental. Então se usava biópsia muscular naquelas atletas de ginástica olímpica, se usava um monte de artifícios e que hoje são considerados proibitivos, né, pelo doping. Mas, por exemplo, esses fisiculturistas, a gente pode tomar anabolizante em determinados meses antes da prova, parar de tomar. E o doping não vai pegar. O laboratório da mascaragem do doping é muito mais desenvolvido do que o laboratório que diagnostica o doping. Agora, doutor Beni, por outro lado, o senhor como médico também pode informar aos nossos ouvintes, principalmente uma população mais jovem, que fica em busca do corpo perfeito, faz tentativas quase suicidas contra o próprio organismo, o uso exagerado do doping para esse menino que ainda está em formação muscular, esquelética, mas quer ficar musculoso, quer ganhar massa muscular, se acha muito miúdo, muito franzino. Os exageros do uso de anabolizantes no organismo de um jovem, de um adolescente, são graves, né, doutor Beni? Eu vou deixar claro que uma coisa é uma coisa
e outra coisa, né? Uma coisa, outra coisa. Essas crianças, esses adolescentes, essas meninas que fazem uso de derivados de testosterona para ficar mais durinhas nos glúteos e assim por diante, tem que tomar muito cuidado, porque o mau uso do anabolizante a gente considera uma droga, e uma droga potencial, com risco, inclusive, de morte súbita, com risco de hipertensão arterial precoce, com risco de diabetes e até com risco de um cofator, em risco de processos tumorais, de neoplasias, né? Um tumor é uma proliferação celular sem finalidade útil para o organismo. Para diferenciar, por exemplo, de uma gravidez, a gente não pode falar que uma grávida tem um tumor da barriga, né? A grávida tem uma proliferação de células musculares lisas para poder conter a vida que se inicia dentro de uma mãe, né? Então, esses jovens têm que tomar muito cuidado com os anabolizantes, porque eles são realmente maléficos à saúde a partir de uma determinada quantidade. E, se você me permitir, eu vou deixar o conceito do que é uma droga. Sim. Porque às vezes a gente vê na televisão, viu, Thaís, e na mídia, as pessoas falando em droga e não conceituam exatamente o que é uma droga. Então, se você me permitir, eu vou deixar claro o seguinte: o que é uma droga? Droga é, 2 pontos, qualquer substância da natureza que acima de uma determinada quantidade cause malefício à saúde. Perfeito. Tá claro? Então, veja bem, só para terminar, por exemplo, o veneno de cobra, a toxina botulínica, né? Que todo mundo fala que é uma droga. Ela é vastamente usada na neurologia. A toxina botulínica, ela não serve só para embelezar as mulheres no botox, mas ela tem uma função fundamental no controle da espasticidade. Então é muito importante saber o conceito de droga para a gente estar utilizando corretamente. Muito bem, doutor Beni. Eu gostaria então de reforçar para quem nos ouve agora que qualquer tipo de automedicação, ela é danosa. Então, você que tem um filho, o cunhado, a neta, a vizinha, que está crescendo de forma antinatural, a olhos vistos, né? Ganhando pernas, glúteos, braços. Vamos procurar uma ajuda médica, um nutricionista, um médico cardiologista, porque realmente, como bem disse o Dr. Beni, a droga, quando ela é usada em altas doses, elas podem ser maléficas à saúde. Quando elas são usadas em doses estáveis, tranquilas, boas para aquele organismo, pode salvar vidas, né? Então, tudo depende mesmo do equilíbrio e do bom senso das pessoas. Não é isso, doutor Beni? Meus parabéns, Thaís, pelo seu arrazoado. Eu acho que essas são mensagens importantes que a gente deu nessa manhã. E aproveito para desejar a vocês um belíssimo dia. Obrigada. Nós conversamos com o Dr. Beni Smith. Ele é médico, chefe fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular e também professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, e nos deu uma verdadeira aula sobre o que é o doping e para que serve. Muito obrigada, Dr. Beni. Uma ótima semana para o senhor. Para vocês também. Muito obrigado.